partir de agora, a gente vai começar a entender de onde que vem essa corrente alternada e por que que é importante conhecer essa corrente alternada e as características dela, tá? Então, para a gente falar da geração de corrente alternada, a gente precisa entender esse elementozinho aqui, que é a bobina. Então, é o elemento básico, que a gente pode considerar um elemento de circuito elétrico, que está associado à geração de um campo magnético e um campo elétrico. Com essa geração de campo magnético e campo elétrico, essa relação, a gente consegue partir para aquele princípio de que a gente consegue converter tipo de energia cinética em energia elétrica, tá? Uma bobina nada mais é do que um enrolamento de fios. O que é importante da gente considerar nesse enrolamento de fios aqui são essas características que estão listadas aqui do lado. Vamos só observar essa primeira característica 2A aqui, que ela se refere à espessura do fio. Então, se a gente fizer um corte transversal no fio, a gente vai ter uma visão basicamente circular dele, né? Se a gente considerar que essa distância do centro até a borda variar, então o diâmetro, o valor da espessura, vale 2A, né? 2 vezes o raio daquele diâmetro ali. Daquela circunferência, daquela seção transversal, tá? É diferente desse R aqui, beleza? Que esse R está se referindo ao raio, mas ao raio do enrolamento total. Então, 2R também, porque se refere ao diâmetro. Se eu pegar aquele valor de 2R ali, ele se refere a esse valor aqui, ó. Ok? Então, isso daqui equivale ao valor de 2R. O nosso valor D equivale à distância do centro de um fio ao centro do outro. Na maioria das vezes, o fio vai estar um colado ao outro, um do lado do outro. Então, se de um fio vale A, e eu quero a distância de um fio ao centro do outro, o que eu vou ter aqui é o A de um mais o A do outro, tá? Então, na maioria das vezes, esse Dzinho aqui pode ser associado ao valor do diâmetro da espessura do fio, que é 2A. E por fim, a última característica importante que a gente tem que observar aqui é o comprimento do nosso enrolamento, o comprimento da nossa bobina, que é essa distância aqui, ó, considerando a nossa foto. Tá? Então, ali é o comprimento da nossa bobina. Vocês percebam que agora eu tenho, para simular a criação de uma corrente alternada, um polo norte e um polo sul. É basicamente um ímã. A gente sabe que o ímã trabalha à base de magnetismo. Okay? Aqui no meio, ó, isso aqui representa a minha bobina. Beleza? Então vamos considerar que essa área da bobina aí está representada por essa chapazinha aqui, ó. Tá? Como eu tenho linhas de campo magnético, vou representar aqui o meu polo norte e as linhas partem para o meu polo sul, ok? Vocês percebam que à medida que eu coloco uma energia mecânica aqui para fazer isso daqui girar, eu vou movimentar o tamanho da área aqui da minha bobina. Então é como se eu tivesse essa placa aqui e fosse girando. Vou ter um momento em que ela vai estar pegando essa quantidade toda aqui. Eu vou ter um momento em que ela vai ficar nessa posição aqui. Ok? Então vocês percebam que no momento em que ela estiver nessa segunda posição, a quantidade de linhas de campo que atravessa ela é muito menor que a quantidade de linhas de campo
que atravessa ela quando ela está nessa posição aqui, ok? Como ela está fazendo esse movimento de girar constantemente, ela vai ficar constantemente nesse movimento de pegar muitas linhas de campo e ir diminuindo até chegar a pouquíssimas linhas de campo e no próximo giro recomeça esse ciclo. Essa quantidade de linhas de campo que ela está pegando, que passa por essa área, é o que a gente chama de fluxo eletromagnético, tá? Que a gente denomina aí pela letra φ, uma letra grega. Esse fluxo eletromagnético, ele é dado pela intensidade do campo magnético, que multiplica a área relativa a essa bobina, que multiplica um cosseno de nosso ângulo ali que a gente está usando, alfa, tá? Esse ângulo alfa aqui, ó, que está bem representado aqui, ó, ele é o ângulo entre essa força do campo magnético e uma reta normal, ou seja, que faz 90 graus com a área da superfície, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de fluxo magnético. A gente pode definir como a quantidade de campo magnético que passa pela bobina. Então, a partir do nosso fluxo magnético, que a gente tem dado por essa fórmula aqui, um cara lá chamado Faraday, foi grande cientista, pesquisador, descobriu muita coisa relacionada à eletricidade, conseguiu encontrar uma relação entre a energia elétrica criada e as linhas que passam por essa mudança de campo magnético. Então, reforçando aqui, essa energia só é gerada porque há uma mudança nesse campo magnético, há uma variação no campo magnético, tá? Porque está girando, então a quantidade de linhas de campo que passam pela bobina diminuem e aumentam, diminuem e aumentam. Então essa variação da quantidade de linhas de campo que passam pela bobina que geram a eletricidade associada a essa bobina, tá? Então Faraday descreveu para a gente lá o que a gente chama de lei de Faraday, que é a quantidade de energia está associada a N, que é o número de enrolamentos da espira, que multiplica o nosso B lá, que é a intensidade do campo elétrico, campo magnético, vezes a área da bobina, vezes o seno de alfa, que é o nosso mesmo ângulo alfa anterior lá, tá? Observe o seguinte, para o fluxo a gente utilizava cosseno, para a energia a gente vai utilizar o seno, ok? Então essa aqui é o que a gente chama de lei de Faraday, tá? No próximo slide vai ficar bem claro como que é a variação da corrente da energia gerada em relação à movimentação da nossa bobina. Então, para a gente finalizar nossa aulinha aqui de geração de corrente alternada, vamos analisar esse gráfico com base na nossa lei de Faraday, que está aqui no cantinho em cima aqui, tá? Vocês observem que a lei de Faraday é importantíssimo aqui o nosso ângulo alfa, né? Então, à medida que a gente vai girando, vai alterando esse ângulo alfa, em que a gente vai ter um máximo de 90 graus e um mínimo de menos 90 graus. Beleza? A gente considerando nossa referência. Passando de 90 para
0 e depois chegando até menos 90. Depois voltando a aumentar, passando por 0 até chegar em mais 90. Tá? É o que a gente tem representado aqui, ó. Posição A ele está em 0 graus, posição B ele vai para 90 graus, posição C ele volta a 0 graus, posição D ele vai a menos 90 graus, posição A, que é volta na posição inicial, né? Ele volta de novo a 0 graus. Então, a gente sabe também que o seno de 0 vale 0. A gente sabe que o seno de 90 vale 1. E o seno de menos 90, opa, faltou o 0 ali, né? Seno de 0 vale 0. Seno de 90 é igual ao de menos 90, que é igual a 1. Então, seno de 0 é 0. E seno de 90, que é igual ao de menos 90, ou 270, né? Vale 1. Ok? Então, nesse momento A, em que o valor do meu ângulo é 0, a energia de corrente alternada que eu tenho ali, ó, é 0. No meu momento B, em que o ângulo que eu tenho é de 90 graus, o meu seno vale 1, então a intensidade da corrente elétrica vai ser a máxima, né, da corrente elétrica, consequentemente da tensão elétrica, e vai estar relacionada aos nossos outros parâmetros da equação, que é a quantidade de espiras, a intensidade do campo magnético e a área da bobina. Okay? Na próxima, seguindo a rotação, quando chega na posição C, volta a fazer um ângulo de 0 graus. Então, seno de 0 é 0, zera tudo que está na nossa equação ali, porque é uma multiplicação. Chegando na posição D, ele passa a posição aqui, passa a ter um ângulo de menos 90 ou 270. Então, a gente tem esse 90 aqui, só que negativo, né? Eu tinha comentado que o seno de menos 90 é igual ao seno de 90 em número, né? Mas o sinal muda. Então, seno de menos 90, que é a mesma coisa que o seno de 270, igual a menos 1. Ok? Então, nesse ponto D, ela vai ser o maior valor negativo, que vai depender exclusivamente também dos parâmetros N, B e A. Tá? Dando sequência na volta, ela volta à posição A, que é 0 graus, e gera uma tensão de 0 graus, porque o seno de 0 é 0. Daí para frente, vai se repetir esse ciclo. O que é importante a gente tirar desse gráfico? Aqui está chamando de ciclo, mas esse espaçozinho aqui, em que a onda é inédita, ou seja, ela não começou a se repetir ainda, é o que a gente chama de período, representado por T. Tá? E esse período ele é dado numa unidade de tempo, no sistema internacional, segundos. Outra coisa que é importante é quantas vezes essa onda se repete em um segundo. É o que a gente chama de frequência da onda. Então, se a frequência se refere a quantas vezes ela se repete em um segundo, a nossa fórmula de frequência vai ser dada por 1 sobre T. E a nossa unidade de frequência é o Hertz. Ok, pessoal? Então, essas são as principais considerações sobre
geração de corrente alternada e bobinas. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem essas formulinhas e tentar gravar essas formulinhas, tá joia? Boa noite para vocês e até a próxima.